Ele capricha. O Android do homem. Esse celular é R$5.000, celular aí. Sim, Jesus tem poder. Celular de R$5.000 vai ser até melhor. Se Deus é grande, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá então, meus irmãos. Hoje estaremos tratando então sobre a temática sabedoria. A primeira sabedoria, meus irmãos, é a sabedoria que eu vou explanar um pouco da sabedoria de Salomão. Irmãos, entenda bem, Deus deu sabedoria para Salomão, mas a sabedoria que Deus deu para Salomão era uma sabedoria específica em uma determinada área. Às vezes Deus te deu sabedoria para você fazer um trabalho específico. Essa sabedoria é para você usar na área específica. Essa sabedoria é para você gastar na área específica a qual Deus está o quê? Te direcionando, está plantando em você. Até então, em Israel não tinha templo. Quem foi o primeiro que desenvolveu um templo foi quem? Salomão. Hoje as igrejas têm templos por causa de quê? Por causa da sabedoria que Deus deu para Salomão. E é interessante que a sabedoria que Deus deu para Salomão para construir templos, não só na questão de construir templos, na questão da própria sabedoria para ela ser usada, ser gastada nas coisas que equivalem às coisas do Senhor. Ou seja, o tabernáculo não tinha templo. Salomão, com toda aquela sabedoria, ele teve que fazer o quê? Ele teve que fazer uma aliança com pessoas, do Oriente, que eram líderes ali, que tinham a ciência de quê? Da engenharia, tinha a ciência dos projetos, tinha a ciência dos pedreiros. Porque um dia Salomão falou assim: Israel, tem algum pedreiro no meio de vocês? Israel falou: não tem. Tem algum engenheiro no meio de vocês? Não tem. Tem algum administrador no meio de vocês? Não tem. O único que administrou, ali nos tempos ali, foi o Deus que levantou José do Egito, que administrou não só o Egito, mas administrou a casa de Faraó, administrou os negócios de Faraó. Ou seja, o efeito da escravidão que houve no Êxodo refletiu na vida deles depois de 100 anos, depois de 200 anos, depois de 300 anos, depois de 400 anos. Deus levanta Salomão com toda aquela sabedoria, e ele fala assim: eu preciso construir um templo, mas não tem pedreiro. Eu preciso construir um templo, mas não tem engenheiro. Eu preciso construir um templo, mas não tem arquiteto. Então eles fizeram alianças com Irão, com pessoas de outras terras. Isso vem uma sabedoria prática a você. Se Salomão, com toda aquela sabedoria, precisou fazer aliança, que dirá eu e você? Faça aliança com pessoas. Crie alianças com pessoas. Código de aliança. Às vezes, meus irmãos, as coisas é muito difícil, porque a sua linguagem precisa ser uma linguagem de aliança com pessoas. Aliançar, meus irmãos, é importante. Aliançar é o que? Se unir. A Bíblia diz em Provérbio que aqueles que se isolam, se insurgem-se contra a própria sabedoria. Você isolado, você não consegue fazer nada. Você numa ilha deserta, você não consegue fazer nada. Você sozinho, trancado dentro de casa, você não consegue fazer nada. O próprio Salomão, o homem mais sábio do mundo no seu tempo, ele estava dizendo: com toda essa sabedoria, eu não consigo construir um templo. Com toda essa sabedoria, eu não consigo fazer melhor para Deus. Deus vai te especializar numa área, mas não em todas as áreas. Deus vai dar sabedoria para você trabalhar numa área,
área, não em todas as áreas. E às vezes você precisa distinguir no que Deus quer ver você trabalhando e nas áreas que Deus não abriu o leque para você trabalhar. Às vezes deu sabedoria para você trabalhar numa área, trabalhe nessa área, desenvolva essa área, cresça essa área, né? Mentoria essa área, seja aconselhado nessa área, adquira sabedoria nessa área, seja aconselhado nessa área, cresça sabedoria nessa área, administre a área que Deus te deu, administre a área que Deus te entregou. E foi por esse caminho, né, que Salomão, né, correu os rios na vida dele. A Bíblia fala que ele também escreveu alguns livros, que é o de Cantares, Eclesiastes, Provérbios, e ali ele expressa também toda o cunho ali da sabedoria que Deus deu e entregou no coração dele. Se você pega o livro de Provérbios, você vê muita sabedoria, né? Só vai tratar o livro de quê? Sabedoria. E uma das primeiras sabedorias que ele traz para as pessoas é: aquele que ouve vai mais longe de que quem não ouve. É o primeiro pilar dele. O segundo pilar da sabedoria, você pode ver que ele trata duas pessoas dentro do livro de Provérbios. Uma pessoa que é louca, outra pessoa que é prudente. A gente que está indo para dentro de Provérbios, nem sempre a gente é louco e nem sempre a gente é prudente. Às vezes a gente está no meio termo. Mas existem situações que Provérbios nos ajuda a tirar um pouco da loucura que tem dentro da nossa alma, né? As decisões, a vida e tudo aquilo que rodeia em prol daquilo ali também. E Jesus, em Mateus 25, ele vem falando sobre as virgens. Ele fala de 5 virgens que eram loucas e 5 virgens que eram prudentes. No meio de Provérbios tem uma balança que pesa um pouco para os loucos e pesa um pouco para os prudentes. Vem falar de duas pessoas com duas características diferentes. Salomão, ele é praticamente o pai da sabedoria do Antigo Testamento, né? Porque após Salomão, o homem mais sábio que teve no mundo provavelmente é Jesus, né? Ou seja, acima de Salomão tem quem? Tem quem é maior que Salomão, que o nome dele é Jesus. Ele foi mais sábio que Salomão. Se você pegar Salomão e se você pegar Jesus, se você olhar para Jesus, vendo a sabedoria dele, se você pegar para Salomão e vendo a sabedoria de Salomão, você vai observar que Jesus era muito mais vasto na sabedoria do que Salomão. Vou citar um exemplo. O primeiro exemplo, que Jesus era mais vasto. Jesus, com 12 anos, ele já dava aula para os sacerdotes, para os escribas, só que eles ocultou esse conhecimento dele. Logo mais à frente, quando ele começa o seu ministério, ele anda sobre as águas. Salomão não conseguiu andar sobre as águas. Então, ou seja, se for pegar Salomão, se for pegar Jesus, Jesus era muito mais extraordinário do que Salomão. Só que o problema de Salomão é que Salomão ficou muito famoso. Até nos dias de hoje, uma das pessoas mais famosas do Antigo Testamento e mais falada é Salomão. Por quê? Por causa do que Deus fez na vida dele? Sim. Por causa da sabedoria dele? Sim. Também por causa das lendas. Salomão deixou muitas lendas para trás. Salomão deixou muitas informações que mexeu muito com a humanidade. Até hoje, meus irmãos, Salomão é uma pessoa muito pesquisada, tanto no setor secular, quanto no setor também espiritual. E tirando outras lendas que não convém falar aqui sobre o erudito Salomão. E eu vim trazendo lá de Gênesis uma sabedoria de Abraão. Qual era a sabedoria que Deus deu para Abraão? Primeira sabedoria que Deus deu para Abraão: ouvir a voz de Deus. Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão que sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, uma sabedoria excepcional. Abraão não fazia milagres, Abraão não andava sobre as águas, mas Abraão ouvia Deus.
Tem gente aqui que não opera milagre, que não faz nada, mas consegue ouvir Deus. Cresça a sabedoria que faz você ouvir Deus. Você não vê grandes manifestações na vida de Abraão, mas você vê no capítulo 12 Deus falando X. Ouça a voz de Deus. Tente entender a sabedoria de Deus. Esteja mais apto também a dar ouvidos à voz de Deus. Abraão era uma pessoa simples. Abraão provavelmente era um camponês. Abraão provavelmente era um homem, de uma espiritualidade simples, mas dentro da sua espiritualidade ele tinha muita visão em ouvir Deus. Ou seja, no capítulo 12 já mostra uma das principais sabedorias que Deus deu para ele. Abraão também era um patriarca. Uma coisa que Abraão ficou muito conhecido, a sabedoria que Abraão ficou muito conhecida foi a sabedoria da fé, meus irmãos. Abraão, era o pai da fé. Se você chegasse em Salomão e perguntasse o que era fé, Salomão não tinha especialização para explicar. Mas quando você vai em Abraão, Abraão praticamente estruturou a fé. Abraão praticamente embasou a fé. Abraão praticamente mostrou para o mundo como era o pai da fé. A fé é algo muito extraordinário. Levaria várias horas para a gente explicar um pouquinho do que é fé. Mas o que é mais extraordinário da fé, que a fé é ação. A fé não gosta, irmãos. A fé não gosta de algumas coisas. A fé, ela é 100% móvel. A fé, ela acredita, só que a fé não é tão simples como as pessoas nos falam. Verdadeiramente, poucos de nós usam a fé durante o dia. Poucos de nós conseguem ter domínio para trabalhar com a fé, sabedoria até mesmo para trabalhar com a fé. Uma pessoa também, descrita ali nos textos bíblicos, tem o dom da fé extraordinária. Está descrita lá em 1 Coríntios capítulo 12. Fala de uma fé extraordinária, para fazer coisas extraordinárias. Andar sobre as águas é uma fé extraordinária. Operar milagres é uma fé extraordinária. Ou seja, tem algo grande por trás dessas manifestações de fé, operações de maravilhas, operações de fé, operações de milagres, operações sobrenaturais estão encharcadas de um movimento muito forte de fé. Além de Abraão, descortinando ali a sabedoria, um pouquinho da sabedoria de Abraão, tem a sabedoria do nosso irmão chamado Isaac. Isaac é uma manifestação simplista, era uma manifestação simplista, mas ao mesmo tempo uma manifestação profunda. A Bíblia fala que Isaac era filho da promessa, e verdadeiramente, a unção, a graça, o poder, o extraordinário da vida de Abraão foi para a vida de Isaac. Isso é nítido. A Bíblia nos mostra que Isaac, irmãos, foi um menino tão abençoado. Isaac foi uma pessoa que já veio debaixo de uma cobertura muito grande espiritual. A visão de quando você vem debaixo de uma cobertura espiritual é que as coisas se tornam mais fácil para o operar de Deus na vida daquela pessoa. Essa é uma das maiores verdades. A sabedoria que veio repousando sobre Isaac não foi a mesma que veio repousando sobre o irmão de Isaac, que não era filho da promessa. A Bíblia diz que a esposa de Abraão
teve 2 filhos, um no tempo de Deus, outro fora do tempo de Deus. A promessa no tempo de Deus na sua vida, ela é linda. A promessa no tempo de Deus na sua história, ela é completa. Mas a promessa no tempo de Deus, fora dos planos de Deus, é uma dimensão. Dentro dos planos de Deus, é outra dimensão. Isaac era filho da promessa. E segundo as escrituras, chegou um momento que Abraão tinha que dispensar a escrava e levantar o filho da promessa. Isso mexeu com a história, mexeu. Isso trouxe alguns problemas para Abraão? Trouxe. Só que no futuro, né, quando Isaac estava ali, né, ali com o seu poço, a Bíblia diz que manifestou, né, águas vivas. E muitas pessoas tinham inveja do poço que Deus deu para Isaac. Ou seja, as pessoas só sentem inveja de algo muito bom, de algo muito, né, que chama ou desperta a atenção das pessoas. Isaac tinha isso. A Bíblia diz que pastores de Tecoa olhou para o poço de Isaac e sentiram inveja. E tomaram o poço de Isaac. A Bíblia diz que Isaac foi para um outro lugar, cavou um poço, e as pessoas de lá teve inveja do poço dele. Ele pegou, deixou o poço para trás, cavou em outro lugar. Uma das grandes verdades, a promessa de Deus na sua vida, independente das perdas, para onde você for, a promessa vai com você. Para onde você vai, a promessa fica instalada em você. Às vezes você tem que abrir mão para ganhar. Às vezes você tem que abrir mão do poço para ver o que está à frente. Às vezes a sabedoria maior que Isaac tinha não era nem a unção que vinha de Abraão, da cobertura espiritual sobre a vida dele, mas era assim a capacidade de abrir mão de algumas coisas, de abrir mão de poços, de abrir mão de situações que estavam acontecendo, milagre, para visualizar. Outra coisa, se você não conseguir abrir mão, né, de algumas coisas, é impossível você alcançar as coisas futuras de Deus. Se você não abrir mão de alguns sentimentos do coração, não tem como Deus mostrar novos sentimentos ao seu coração. Se você não abrir mão da inveja, não tem como Deus colocar algo grande dentro do lugar da inveja. Se você não abrir mão de coisas velhas para alcançar coisas novas, não tem como Deus substituir pensamentos velhos, ideias velhas, sabedoria velha, lança tudo para trás. Faz igual o apóstolo Paulo, esquecendo das coisas que para trás fica e avançando para as questões diante de mim. Isaac também, ele era desapegado. Pessoa apegada, a pessoa compra uma casa e fica apegada à casa. Deus não pode dar uma casa para a pessoa. Compra um carro, fica apegado ao carro. Ganha um aumento, fica apegado. Você tem que ser desapegado. Porque quem é desapegado vê mais o que Deus vai fazer. E quem é apegado, quase Deus não mexe nas coisas. Quase as mudanças não acontecem. Por quê? Você está apegado a rancor, está apegado a sentimento velho, está apegado a pensamento velho, está apegado a sabedoria velha, está apegado à vida do passado, está apegado a tantas coisas. Para trazer o novo tem que desapegar, tem que abrir a porta do velho falando, é tudo velho, joga tudo fora. De vez em quando eu entro em casa, eu quero fazer uma limpeza, eu quero fazer uma limpeza espiritual, ou seja, está quebrado, joga fora, 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 quando é quebrado, joga fora. Irmão, isso traz cargas negativas dentro de uma casa, dentro de um lar. Tem gente que em 30 dias, mais de 10 coisas quebra na mão da pessoa, irmãos. E a pessoa fala, meu Deus, como é copo quebrando toda hora, é coisa que cai e quebra toda hora, é lâmpada queimando toda hora. Irmão, você vê que dentro da ambiência, as paredes recebem a força da sua vida. O ambiente que você vive recebe a força que está na sua vida. Isaac tinha um poder do desapego muito grande. Você vê que Jesus não era apegado com nada. Aquela multidão correndo atrás de Jesus falou, eu não sou apegado com nada, não sou apegado com vocês. Eu estou aqui para cumprir a minha missão. Vocês não representam
não representa mais do que a minha missão para com vocês. Ou seja, meus irmãos, é um menino também que desfrutou de muitas bênçãos. Irmãos, aprenda a desfrutar das bênçãos da cobertura espiritual. Ponto 4. A sabedoria da vida de Jacó. Jacó, no início da sua vida, foi muito conturbada. Mas Deus depois equilibrou a sua vida. No início da vida de Jacó, teve que sair da sua casa, teve que perder ali um pouco do contato com a sua família, teve que ir para uma terra que ele não sabia ao certo o que ia acontecer, e também, sofrer ameaças, do seu próprio irmão, por causa da questão da primogenitura. Mas a sabedoria de Jacó, ela é uma sabedoria que muitas pessoas vêm para a casa do Senhor. E a grande verdade, meus irmãos, não é que tudo tem que acontecer na tua vida na casa do Senhor. Que as melhores coisas têm que acontecer na sua vida dentro da casa do Senhor. Você tem que ter um pouco de equilíbrio com isso. Sabe por quê? Porque os homens de Deus, mulheres de Deus, tiveram altos e baixos na vida. Ele era um Israel, mas antes de ser um Israel, ele era um Jacó. Ele era chamado, descrito no significado do peso que levava o nome dele. Algumas pessoas dão ênfase ao peso da trapaça. Só que a grande verdade é que dentro do ventre da mãe dele, Deus falou, tem 2 nações dentro do seu ventre. E o maior vai servir o menor. Deus deu essa palavra para a esposa de Isaac, Rebeca, que tinha 2 nações dentro do seu ventre. Porque na linha judaica, o filho que sai primeiro, ele é mais honrado do que o que sai segundo. Porque o filho que sai primeiro, ele é filho primogênito. Quando o filho primogênito sentava na mesa, a porção dele era maior, o pagamento dele era maior, a essência dele era maior, a honra dele era maior, tudo era um peso dobrado. Só que por um pequeno descuido, o irmão mais velho queria vender a primogenitura. Ele chegou até vender a primogenitura, só que ele só sentiu o peso da venda da sua primogenitura no dia em que Isaac, prestes a morrer, põe as mãos sobre a cabeça do seu irmão e transfere a unção, transfere as bênçãos de Deus. Antes de morrer, ele transferiu a unção. Ele ali falou, Deus te faça florescer, crescer. Deus te transforme, Deus te mude, que o pôr do sol esteja caminhando contigo todos. Irmãos, uma palavra de um homem de Deus para a sua vida tem muito peso. E todas as palavras das autoridades espirituais que sejam para te abençoar. Porque a palavra de um sacerdote, ela interfere entre céus e terra. E às vezes não precisa Deus mandar, não. O peso da palavra de um sacerdote, ela mexe com o céu e mexe com a terra. Ela interfere entre os dois mundos. E ele, antes de morrer, passou a primogenitura num pequeno período aonde Isaac tinha pedido para ir buscar o guisado. Enquanto ele buscava o guisado, a sua mãe pediu para ele se apresentar diante dele. Quando ele chega em casa e vê esse circo montado, essa situação montada, primeira coisa que acontece, ele vai atrás de quem?
ele vai atrás. Só que ali, provavelmente, né, meus irmãos, graças a Deus, Deus mostrou lá na frente, depois de ele ter passado por toda essa história, que Deus começa a mudar a vida dele quando ele sai da casa dos pais. Ali Deus mostra um sonho, ele ali numa escada, e Deus começa a projetar a vida dele. Então, ou seja, meus irmãos, entrou para a presença de Deus, vá com calma. Vá com calma. A sua vida não é a vida de Abraão, a sua vida não é a vida de Ana, a sua vida não é a vida de Esther. Às vezes as pessoas entram muito aceleradas no Evangelho, querendo tudo de Deus. A pessoa chega sem nada e quer tudo de Deus. Deus não trabalha assim. Deus vai equilibrar a sua vida, vai começar a trabalhar com você. Nas coisas que você sair bem, amém. Nas coisas que você não sair bem, se mantém equilibrado ali. Se mantém com o pé no chão. No início dele foi difícil, foi, mas depois quando Deus chegou, mudou a primeira coisa, o nome dele. Então, a sabedoria que a gente aprende com Jacó, ou seja, não dá para Deus fazer tudo na sua vida de um dia para a noite. Tem que aprender a ter o quê? Equilíbrio. Tem que aprender a ter o quê? Espera. Tem que aprender a ter o quê? Tempo de Deus. E outra coisa, não se espere na vida de ninguém não, se espere na sua. Não se espere na história de ninguém não. O que Deus fez para você é uma coisa, o que Deus fez para o modo direito é outra. Às vezes as pessoas querem comparar histórias, querem comparar vidas. Não, irmão, cada vida dentro do seu quadrado. Sabedoria que a gente aprende com Jacó é não querer as coisas rápido demais na presença de Deus, né? Ponto 5, a sabedoria que vimos na vida de José, passamos por ela nas aulas anteriores, mas o poder muito grande para governar. Uma sabedoria para administrar as coisas do Senhor, sabedoria para administrar ali. E provavelmente, meus irmãos, José foi um dos homens mais inteligentes do mundo no seu tempo, na sua era. Porque para administrar os negócios de um faraó, ele estava acima de um faraó para a glória de Deus. É assim que Deus faz, tá, meus irmãos? Deus pega um vendido, Deus pega um humilhado, Deus pega um homem que foi vendido por 30 moedas e faz ser um homem que administra o trono do Egito. Muitas das vezes, irmãos, Deus tem planos para você, mas você se contenta. Cuidado, irmãos, olha para os planos de Deus. Deus tem mais para a sua vida. Ponto 6. Ponto 6. Ponto 6. A sabedoria da vida de Moisés. A sabedoria da vida de Moisés. Um grande líder, irmãos, que administrou o Egito. Os filhos, né, que foram criados no Egito. Deus fez coisas poderosas com a vida de Moisés. Tem gente me perguntando assim, como é que faz para ser líder? Primeira coisa, tem que ter algo simples. Não pode permitir que coisas entrem dentro do seu coração. Você pode ser o líder que for, mas líder precisa trabalhar primeiro as raízes do seu coração. A pessoa fica chateada com a coisa, a pessoa não, irmão, fica quietinho sentado, está bem melhor quietinho sentado. Ou seja, uma característica do líder Moisés, o homem mais manso do mundo, segundo as Escrituras.
A sabedoria de Moisés para liderar, a sabedoria de Moisés para fazer milagres. Moisés foi um homem que trabalhava com milagre, irmãos. E Moisés é um homem também que foi um exímio escritor também. Escreveu 5 livros. E segundo muitas pessoas, Deus falava com ele. Tá? Então, tudo que foi escrito ali, criação do mundo, Êxodo, tudo ali, irmãos, tudo em contato com o próprio Deus. A sabedoria de Moisés era uma sabedoria de muito acesso a Deus. Quando Deus desceu no monte, irmãos, num raio de 1000 quilômetros não tinha ninguém no monte. Deus desceu no monte para conversar só com ele. Então, ou seja, uma das maiores sabedorias que Deus deu para Moisés também é ter esse acesso. Isso já é mais oculto nos dias de hoje. O próprio Senhor falou bem assim: eu botei essas coisas aos sábios, aos entendidos, e eu só revelo aos pequenos. Então, ou seja, para ter acesso a Deus tem que ser humilde. Para ter acesso a Deus tem que ser humilde. Se a pessoa não for humilde, Deus não permite acesso. E a humildade é uma das características mais poderosas da vida de um ser humano. Outra coisa, vou falar uma coisa aqui: a humildade tira qualquer pessoa da pobreza. A Bíblia diz em Mateus que os humilhados são pessoas humildes. Mateus capítulo 5 fala: bem-aventurados humildes. Pedro fala o quê? Fala de uma sabedoria similar. E se você for buscar entender, pregamos diversas áreas, mas a humildade é algo digno de honra, muito importante a visão da humildade bíblica, porque tem coisas que saem da visão do significado do que é humildade. Outra coisa, uma pessoa que não é humilde, ele não gosta de ouvir ninguém. Outra coisa, pessoa que não é humilde, não gosta de receber ordem. Você já vê que os crentes já estão tudo para trás disso aí. São matérias que nós estamos muito atrasados ainda. Nós temos que trabalhar tudo isso aí, ó. Poder da humildade. A humildade tem muita coisa boa para a vida de um ser humano. Outra coisa, a humildade também faz a pessoa ser uma pessoa que dá passos muito rápido diante de Deus. Então, existem acessos a Deus que não é a oração, não é o jejum. A humildade já te... Olha para você ver, 2 subiu para orar, um bateu no peito, um dizia que dava dízimo, e o outro falou o quê? Eu não sou nem digno. Irmão, você começar pelo eu não sou nem digno, é por aí que começa a linha da humildade com Deus. Você vê João Batista, primo de Jesus, falou o quê? Eu não sou digno de nem mexer na sandália. Por quê? Isso são pessoas que sabem muito bem a sua colocação no mundo, na vida. Isso é muito poderoso de Deus. O centurião chegou para Jesus: eu não preciso ir lá em casa, você não precisa fazer nada, só levanta a mão. Irmãos, nem os crentes conseguem exercer uma humildade dessa. Não, o que tem de gente, não, tem que ir lá em casa, 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 tem que ir lá em casa. Ou seja, mais humildade, mais acesso ao trono.
Você às vezes quer ter muita intimidade, mas não quer ter humildade. Então quem não quer ter humildade, irmãos, esquece você ter acesso a coisas muito poderosas de Deus, né? Ponto 7, a sabedoria de Josué. Andou muito com Moisés, aprendeu muita coisa. A Bíblia fala, anda com sábio e será sábio. Se você anda só com tolo, a tendência é você ser mais um tolo também, segundo a visão de Provérbios. Mas quando Josué anda com Moisés, ele aprende muitas coisas importantes. Anda com pessoas que você vai aprender coisas importantes na vida. Isso é muito benéfico. Elias e Eliseu, Noemi e Ruth. A amizade é uma sintonia muito forte. Você acaba desfrutando do poder da amizade que você adere em sua vida. A amizade de Josué e Moisés, ele deu continuidade a diversos projetos de Deus, porque ele o quê? Ficou uma vida de dedicação em volta do que Deus tinha levantado ali, que era Moisés. Ficar perto de pessoas como Moisés vai te dar muito mais rios do que você ficar andando com os cabeças de barco. A Bíblia fala muito sobre isso. Às vezes a pessoa só quer desfrutar. Às vezes a pessoa até tem um chamado para coisa grande, mas é interessante, às vezes a pessoa é um imã de pessoa com problema. Quem já foi assim na vida? Eu acho que todo mundo aqui já teve. Só vem amigo com problema na sua vida. Amigo com problema. Ou seja, então todo mundo assim já foi assim. Só que isso é o quê? Tem que ter um pouco. Quando não é isso, é em outras áreas. Traduzindo, isso é normal. É normal? É normal. Mas você tem que estar muito preparado para você não beber das mesmas energias que há que bebe. Então, Josué e Moisés, uma sintonia. Davi e o seu amigo, né, filho de Saul, também tinha uma sintonia muito grande. Ou seja, você anda ali com a mulher que ora 3 horas por dia. É nítido quando você for para perto dela, você desfrutar dessa graça dela. Só que você tem que tomar um pouco de cuidado. Você tem que crescer a sua graça, né? Tem que crescer a sua graça. Então a sabedoria que Deus deu para José foi uma sabedoria de companheirismo. Outra coisa, pessoas que têm uma visão de companheirismo. Irmão, seja companheiro. Irmã da obra, seja companheira. Irmão, seja companheiro. Às vezes não é só seu companheiro só com a sua esposa, companheiro com o seu esposo. Irmão, na vida, com as pessoas. Companheirismo. Poder de ser companheiro. Josué era o que? Companheiro. E isso, no dia que ele pegou, orou, Deus, nós precisamos da vitória. O sol parou. A primeira vez que o sol parou na Bíblia foi com Josué. Porque Josué tinha o quê? Ele tinha visto as grandes obras que Moisés fazia. Então muitas das vezes, irmão, andar também assim te ajudará na sua obra futura. Na sua obra futura. Na sua obra futura. Então, muitas das vezes, irmão, essa sabedoria é muito boa. Eu coloquei aqui ponto 8. A sabedoria do livro de Juízes. O livro de Juízes são vários juízes, são 12 juízes. Teve uma juíza chamada Débora. Uma mulher chamada Débora, que era uma juíza. Ela era uma pessoa extraordinária? Era uma pessoa extraordinária. Teve outras pessoas extraordinárias. Sansão era uma pessoa extraordinária? Era uma pessoa extraordinária, sim. Teve uma sabedoria com a força, com o elo da força de Deus, né? Gideão era uma outra pessoa extraordinária? Era uma outra pessoa muito extraordinária também. Desceu na guerra ali
né? E Deus fez maravilha. Tem diversos outros libertadores ali dentro de Juízes, mas existem pessoas que Deus deu uma proporção maior da graça dele, operou mais, trabalhou mais, se envolveu mais, né? Então a sabedoria de Juízes foi uma sabedoria mais vasta, porque era um período que o povo se apostatava muito, e Deus sempre, né, dava livramento para manter a linhagem do Messias ali, que Deus ainda ia levantar. Ponto 9, a sabedoria de Ruth. Meu irmão, a sabedoria de Ruth é uma sabedoria que eu vejo pouca mulher utilizando. Qual é? Companheirismo. Primeiro, companheirismo. Ela virou para a sogra: para onde tu for, eu vou. Está na hora de você virar para as pessoas, irmãos, e ser mais companheiro, ser mais amigo, entender mais que essa vida te dá mais do que você dá. Deus nunca vai poder te dar o que você não dá. Cuidado com isso. Ah, mas eu oro e peço a Deus. Até para pedir perdão você tem que perdoar. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. O acesso que você dá, Deus bate de novo na mesma tecla. Na tecla do dó que você bate, Deus bate no dó. Tem pessoa que tem muita dificuldade em ser uma pessoa humilde, ou ser uma pessoa que está disposta a ter a visão de Ruth, de fazer pelas pessoas sem nada em troca. Isso é uma característica que sumiu. Ruth virou para ele e falou: eu te sigo sem você me dar nada em troca. Eu vou fazer por você porque eu te amo. Esse tipo de sabedoria de Ruth é um tipo de sabedoria que desapareceu. Por que desapareceu? Estamos em tempos difíceis. As pessoas estão crendo cada vez menos no poder de Deus. E a sabedoria dela, além de ser uma excelente companheira, era uma sabedoria também onde Deus pagou a conta dela no final da história. Cuidado, irmão. O que você dá hoje, amanhã volta para a sua vida. Você tem que ver o que você está dando. Você tem que ver o que você está construindo. Você tem que ver o que você está fazendo na vida. Prestar atenção nisso. Porque volta, irmão, volta. E muitas bênçãos para a sua vida. Ela ajudou a mulher ali. Lá na frente Deus fez o quê? Levantou um Boaz e pagou a conta dela. Olha para você ver como é que Deus é lindo. E ali naquela situação, era impossível Deus levantar um Boaz. Ainda Deus faz milagre, meu irmão. Ainda Deus faz a quebra do protocolo. Ainda Deus faz coisas muito poderosas. Deus quebrou o protocolo com Ruth. Ponto 10, a sabedoria de Noemi. A mulher que instruiu Ruth a chegar aonde ela precisava chegar. Às vezes você anda com mulheres cabeça seca, a outra mulher do seu lado também dá no que dá. Aqui você vê uma mulher madura, Noemi, orientando uma mulher mais nova. E ela orientou tão bem na sabedoria de Deus, que hoje a gente pode pegar como exemplo. Então, ou seja, sabedoria de Noemi, mulheres maduras geram, projetam mulheres para o futuro. A Bíblia, ela segue essa sabedoria e fala bem assim lá na frente, que as idôneas ensinem a mais novas. Aí fala, sabe o que? A amarem os seus maridos. Aí, 3 anos atrás, eu lendo esse versículo, eu falei: que coisa estranha, Senhor. Cadê as mulheres idôneas? O que está acontecendo, meu Deus? Idônea, o que são mulheres idôneas? Mulheres maduras, mulheres que têm visão,
Mulheres que tenham uma capacidade para orientar outras mulheres também, né? Outra coisa, a mulher idônea também, irmãos, ela aprende muito com a história, com a vida e com tudo que está acontecendo em sua volta. Então essa mulher idônea, quando ela chega, ela fez a diferença. Então Noemi, nós podemos tirar uma sabedoria dela de que uma boa orientação vai te projetar mesmo, né? Vai te ajudar. Ponto 11, a sabedoria de Samuel. Sabedoria de Samuel, além de ser juiz, profeta, ele também auxiliou o povo ali num período muito difícil, até a transição para Deus levantar os reis. Samuel foi uma coluna a qual Deus usou muito Samuel para ajudar o seu povo através da sabedoria que Deus lhe havia entregado. Serviu com muita excelência? Serviu. Muitas pessoas olham muito para os filhos de Samuel. Às vezes, os filhos não querem seguir os exemplos dos pais. A conta deles, eles pagou, mas a conta de Samuel foi fechada com honra, com sabedoria e com muito prestígio ali naquela nação. Serviu ao Senhor. A sabedoria de Samuel foi usada a serviço do rei. Deus gastou ali o entendimento dele, a sabedoria dele. Tudo que Deus tinha entregado para ele ali foi algo muito extraordinário. Ponto 12. A sabedoria de Ana. A sabedoria de Ana. Qual foi a sabedoria de Ana? Superação. Sabedoria de Ana. Uma mulher estéril que gera, ela já falou tanto dentro da nação de Israel. Irmão, se você não superar a esterilidade, o que é esterilidade? Ou seja, a pessoa estéril em alguma área da vida. Eu acho que todos nós temos alguma área que é estéril e precisa ser o quê? Quebrada a esterilidade. Ana superou, e a nação judaica, ela honra muito quando a pessoa supera os seus desafios, supera os seus problemas, supera a sua vida de fracasso, de erro. A Bíblia exalta. Quando a pessoa recebe a vitória, a Bíblia até fala: faz um cântico, que tu não era nada, hoje Deus te fez tudo. Então a Bíblia exalta a vitória. Então Ana foi digna da vitória. Você vê que o próprio Eli, quando ia acertar a conta com ela, sempre dava mais para ela. A Penina ficava descontrolada, Penina ficava turbada. Penina também era cheia de processos psicológicos, processo mental, distúrbio mental. Quando viu a vitória de Ana, ela endoidou, ela ficou doida. Ela entrou provavelmente em colapso ali. E com Deus é assim, irmãos. Com Deus é assim. Quando você supera, quando você ultrapassa o limite, é impossível Deus não fazer o que tem que fazer. Ponto 13. A sabedoria de Davi. Um excelente guerreiro, um excelente soldado, um homem preparado para a guerra. E uma coisa que eu achei mais linda na sabedoria que Deus deu para Davi, ao olhar o gigante, ele sobrepuja o gigante para vencer gigante. Aí eu coloquei esse material, um cara comentou bem baixo assim: tem gente que fica contando as histórias de Davi
e tal, e fez um comentário assim para mim. Eu pensei comigo mesmo. Pare de ser uma pessoa crítica. Pessoa crítica, ele só dá ruim na vida dele. Por que a pessoa crítica toma muita paulada na vida? Porque quando você é uma pessoa crítica, que gosta de criticar demais as pessoas, você se envolve com as forças daquilo. Às vezes é para você estar se envolvendo com a sua felicidade, com o seu progresso, para você ver. Todas as pessoas críticas na Bíblia tomou cada pancada. Ó, você vê Mical. Que é isso? Tu não é um rei, tu é um vadio. Ela chamou Davi, ungido de Deus, de vadio. Deus olhou lá de cima e falou bem assim: tu vai morrer estéril até no final da tua vida. O que adianta ser princesa e não poder gerar um filho? Tem cuidado, irmãos. Ó Miriam, dentro da tenda da congregação, ela ficou sabendo que Moisés ia casar com uma coxita, com uma mulher de outra nação. Miriam entrou e falou bem assim: eu, hein? Esse veio é de casar com a mulher de Israel, vai casar com uma coxita. Deus parou o templo assim, na hora. Sai todo mundo para fora. Eu tenho uma conversa com você, Miriam. Você quer que eu te mate aqui agora, ou você quer que eu te mate daqui a pouco? Deus falou assim, Deus tratou assim, né? Mas o negócio, não vou te matar porque seu irmão é homem de Deus, mas sai daqui, você está leprosa. Não vai ficar mais perto do meio da nação de Israel. Ficou lá separada lá. Assim que Deus está. Aí veio Moisés e viu a situação. Você vê o que Moisés fez? Dobrou o joelho: ô Senhor, ela é minha irmã. O cara que tem muito poder com Deus. O cara que tem muito poder com Deus, ele é muito extraordinário. É minha irmã. É sangue do meu sangue. Pode me ajudar? Você pode me atender o meu pedido? Deus olhou lá de cima. Mas rapaz, você não viu o que ela fez? Não, é minha irmã, Senhor, minha irmã. Não descontinho para ela. É eu que estou pedindo. Aí o papai olhou assim: tira ela de lá do arraial lá, arranca a lepra dentro. Apareceu lá de novo. Ou seja, são comentários indesejados. Faz uma espada de Deus cair na sua vida em fração de segundo. A sua vida vira de cabeça para baixo. Um dia um irmão falou comigo assim: e depois ela teve uma experiência, uma experiência linda. E eu falei assim: eu nunca gostei, até hoje, na igreja, acontece um problema, acontece alguma coisa, acontece uma situação com alguém, com A, com B, com C, eu não gosto de julgar. A Bíblia diz que quem julga é juiz. Exercer esse poder dentro das comunidades é ruim. E outra, a vida pode dar uma volta muito grande em você ainda. Sempre eu falo com vocês: tome bastante cuidado. Não é bom ir por esse caminho. O próprio Jesus também, diante de diversas situações, ele preferiu não julgar. Ele não exerceu o poder de julgar. Porque quando você julga, você se envolve com as forças da verdade. Tinha uma menina que Deus a tenha, chamada Mirella. Aconteceu uma situação na igreja, ela julgou o irmãozinho. Dizendo que ela perdeu tudo por causa do julgamento que ela fez ao irmão. E ela, um dia, antes de morrer, ela falou comigo: ô pastor, o senhor toma cuidado, o senhor nunca seja assim. E é verdade. E é verdade. Ela que deu esse violão para a igreja, na época, iniciando aqui, ela falou: perdi tudo, porque eu julguei uma pessoa dentro da igreja. Então, ou seja, existem situações que não são benéficas. A sabedoria que Deus deu, né, para Davi, estava dentro de uma visão. Ponto 14. Mical, a sabedoria de Mical, qual era? Crítica demais.
Mical era muito crítica. Ela viu Davi. É melhor Davi. Ela viu Davi na marcha. Ela viu Davi no mistério. Ela viu Davi pulando, viu Davi dançando. Ela olhou, meu Deus, Davi perdeu a postura. Rapaz, toma decência. Tem gente que não sabe diferenciar do que é a alegria do Espírito Santo, que é a alegria do homem. Às vezes a pessoa vê você no glória, no manto, na obra, acha que aquilo dali pode ser, ai, o irmão está emocionado. Vai, o irmão está emocionado, entra que tu vai cair no culto, morrer, ficar por ali mesmo. Oxe, já vi isso acontecer. Eu já vi isso. Ou seja, cuidado. Ela pegou e criticou a marcha. De repente era até a marcha de Gabriel, ela não sabia. Não tinha entendido. Pessoa que critica não tem acesso aos mistérios. Fica trancada, a espiritualidade que tranca. Esse dia eu sentei com uma senhora aqui de quase 70 anos, falou bem assim: no dia que eu falei algo para uma irmã dentro da igreja, pastor, eu nunca mais tive os mistérios de Deus. Sabe por quê? O que você fez foi tão grave que prejudicou alguém. E a forma de Deus te tratar é tirando o que você tem. Isso é terrível, irmão. Ela nunca mais teve mistério nenhum. Via até luz de cabeça para hoje, não vê nada. Porque as pessoas perdem acesso à espiritualidade também. Algumas coisas que você faz, você perde o fio da meada mesmo, tá? Ele vem tomar tudo, né? Ou seja, Mical tinha uma sabedoria. Qual? Crítica demais. Mical tinha uma sabedoria qual? Perversa demais na linguagem. O que nós podemos aprender com Mical? Se distanciar de crítica. Ter cuidado no que a gente vai falar com as pessoas. Depois que você falou, meu irmão, não tem como voltar atrás não. Então, ou seja, sabedoria de Mical é uma sabedoria que vem nos repreender, tomar cuidado. Ponto 15, sabedoria de Salomão, a qual nós estamos falando. Principal sabedoria de Salomão, que fica muito visível. A aptidão que ele teve com as coisas, a aptidão que ele teve para trabalhar. Fez mais do que outros reis? Sim, fez mais do que outros reis. Ponto 16, sabedoria de Elias. Sabedoria de Elias, uma sabedoria de milagre. E outra, uma sabedoria de um extraordinário poder também. Um homem que é levado aos céus vivo, não era uma sabedoria incrível? Um homem que via o exército de Deus em volta dos campos. Um homem que estava amando do trono de Deus ali. Porque quando Deus envia alguém, irmãos, é muito grande. Ou seja, a sabedoria de Elias foi uma sabedoria, além de ressuscitar mortos, teve também uma sabedoria em diversas áreas. E outra, Deus usava homens como Elias para descer, para ungir pessoas e levantar elas num cargo. Eles tinham poder para levantar uma pessoa rei e para levantar uma pessoa a profeta. Essas pessoas são raras. Claro que um homem, para fazer isso, ele tem que ter uma grade curricular muito grande. Mas você pode ver que o próprio Eliseu, quem desceu para pôr a mão na cabeça dele? Isso aí. Então, ou seja, ponto 17, a sabedoria de Eliseu. A Bíblia diz que lançaram os ossos de Eliseu numa cova. Teve uma guerra, o homem morreu, o homem caiu dentro da cova. Quando ele bate dentro da cova, ele ressuscita ao contato que ele teve com os ossos do profeta Eliseu. Ou seja, todos esses dois profetas são muito conhecidos na Bíblia e são muito falados pela sua graça e a grande visão
da sabedoria de Elias, quando ele clama ali, o fogo cai do céu. Irmãos, o poder de Deus não é para os homens se amostrar com eles, tá? Poucos cristãos estão preparados para receber ou trabalhar com o poder de Deus. O poder de Deus é perigoso. O poder de Deus requer coisas muito mais além do que só o homem ser utilizado pelo poder de Deus, tá? Existem outras grades curriculares que buscam muito ou exigem muito da pessoa ali por trás daquele poder de Deus, né? E muitas dessas vezes essas coisas não são faladas. Ponto 18. Esdra, a sabedoria de Esdra era uma sabedoria de um sacerdote que esmiuçava o rolo de Deus. A sabedoria nos rolos, a sabedoria nos livros, a sabedoria ensinável a transmitir para outras pessoas. Uma das maiores graças de Deus é quando você recebe essa graça de ajudar outras pessoas através dos rolos. Isso é muito lindo, é muito importante, é muito bom, é muito importante, porque você ajuda milhões de pessoas através de quê? Através do conhecimento de Deus. Esdra, com a sua sabedoria, foi um dos livros que eu mais li na minha vida. Esdra. Ponto 19. A sabedoria de Neemias foi um dos livros que eu mais li também na minha vida. O verdadeiro avivamento está aqui nesses livros. O verdadeiro avivamento, a verdadeira essência do avivamento. Neemias, um jovem que tinha uma excelente sabedoria em servir. Ele era um servo tão excelente que ele virou copeiro do rei. Virou copeiro do rei através da sua excelência. A sabedoria, ponto 21, a sabedoria de Jó. Qual é a sabedoria de Jó? Olha como é que Jó era manso, irmão, com a esposa dele. Jó tinha uma mansidão com a esposa dele. No dia que deu um problema, a esposa de Jó falou bem assim: amaldiçoa seu Deus e morre. Jó virou para ela: vamos orar, minha filha. Seus ânimos está alterado. Vamos buscar o Senhor, vamos receber o melhor de Deus. O que está acontecendo, ao certo eu não sei o que está acontecendo, mas vamos ter calma. Vamos deixar chegar ao final. Ou seja, a sabedoria da esposa de Jó era da blasfêmia. Ela blasfemava muito. A mesma sabedoria dos israelitas. Uma vez um espírito visitava muitos israelitas, que era o espírito da murmuração. Tudo para os israelitas, atrasava a comida, murmurava. No dia, murmurava. Tudo murmurava. Esse dia eu cheguei num lugar, aí eu usava a expressão: tudo tá bom, tudo tá maravilhoso. Aí o pastor me disse: tudo tá bom, pastor, tudo tá maravilhoso. Aí, não, tá tudo bom, tudo maravilhoso. Irmãos, começa a usar essa expressão: tudo tá bom, tudo tá maravilhoso. Tudo tá bom, tudo tá maravilhoso. Tudo tá bom, tudo tá maravilhoso. Tudo tá gostoso. A irmã ligou para mim, um dia o pessoal ligou para mim, varão lá de Vila Velha: e aí, pastor, como é que foi o culto? Maravilhoso, lindo. Nunca vi um culto igual aquele culto de domingo. Culto lindo, culto maravilhoso. Irmãos, tira algumas coisas da sua boca. Tira, elimina algumas coisas da sua vida, do seu coração. Pastor Zé Carlos. Pastor Zé Carlos, Deus me livre, cara. Não tem um cara igual aquele cara, não. Não tem. Não tem. Não, aquele dali é doido. Dali eu fiquei um pouco perto dele para ver se eu pegava a essência. Tudo tá bom, tudo tá maravilhoso. Irmãos, eu nunca vi uma pessoa com erudição tão grande na minha vida. Eu não conheci um cara que superou ele ainda. E olha que ele é novo. Que ele é novo. Ou seja, meus irmãos,
aquilo ali no futuro manifesta na vida de um jeito, de uma forma. Falo direto com ele: quando tu ficar rico, tu lembra de mim. Ou seja, dessa sabedoria crescer, tu lembra de nós. Irmãos, é visível. Algumas pessoas vão chegar em alguns lugares porque merecem. E Deus está criando algo grande em algumas pessoas. Deus está gerando coisas grandes em algumas pessoas. Seja uma pessoa com a mente aberta, irmãos. Não é porque está dando errado, é porque você tem que ser igual a mulher de Jó. Não é porque está dando errado, eu tenho que ser um homem igual, com a linguagem igual à mulher de Jó. A linguagem igual à linguagem dos israelitas. Não podia atrasar a hora de comer, que começava a reclamação. Acabava o gás, em vez de orar no gás para Deus fazer um milagre, murmurava. Acaba o leite, murmura. Acaba a carne, murmura. Acaba as coisas, murmura. Irmão, Deus não trabalha com murmuradores. A murmuração tranca a espiritualidade de qualquer pessoa. A murmuração te tranca. A murmuração faz você pegar sempre aquela energia da murmuração. Graças a Deus que Deus deu muita sabedoria para Jó. Porque se Jó é um homem que não tem sabedoria, Jó ia virar para a esposa: sangue de Jesus tem poder. Na fartura você queria estar, na doença você quer ir embora. Jó não falou nada. Jó deixou o critério dela. Muita gente às vezes vai estar perto de você quando você está na fartura. Você bater na miséria, ninguém vai estar perto de você. Amigo de você, quando você tem as coisas, muita gente vai querer ser. Mas no dia que tu perder tudo, eu quero ver que tu vai bater para te ajudar. Jó olhou para ela e falou: eu estou casado com você por causa da fartura. Eu estou casado com você porque eu te amo. Foi mais ou menos isso. Ela falou: eu te amo, mas nessa pobreza toda as coisas estão difíceis. Nessa luta toda as coisas estão difíceis. De repente é esse Deus que você está servindo que está trazendo essas lutas todas. Irmão, mesmo ela se comportando assim, ela se manteve casada. Ó, eu vejo o lado ruim dela, mas ela teve algo maior do que o lado ruim dela. Ela se manteve casada. E no capítulo 42, a mão que usou os caixões para enterrar os filhos foi a barriga que gerou o dobro dos filhos. Se Jó também do lado de cá não tivesse sabedoria, Jó dava uma palavra dura para ela. É disso que eu falo: dê tudo para uma pessoa, só não dê o que amanhã você não vai ter condição de recuperar. Jó ficou em silêncio. Ela do lado de cá falou. Aí muita gente fala que o inimigo usou o esposo de Jó. Eu já penso de duas formas. Pode ser. Mas às vezes é bom a mulher falar assim para o homem ficar estaca dele logo mais em Deus. Porque se ele não tem Deus, não, irmão, porque só quem passa pela luta sabe. Nem casou com uma mulher que vive na murmuração, as coisas acabam, ela fica ali praguejando, fica ali. Quando não pega as crianças, dá um pau nas crianças à toa. Quando não pega os armários, quebra o pau no armário. Quando olha para aquela geladeira, o cara chega em casa, ela bate a geladeira assim, pá! Tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando isso. O cara 5 horas da tarde, pensando que ia chegar em casa e ia ter uma lua de mel. Tem uma lua de mel de desprezo. O gás acabou, está faltando pão, está faltando queijo, está faltando presunto, está faltando a carne, está faltando a linguiça, está faltando o óleo, está faltando também o alho para temperar a carne. Esposa de Jó era uma bênção, irmão. Esposa de Jó não era brinquedo, não. Mas ela tinha o quê? Vou ficar casado com você. Quando chegou no capítulo 42, Deus fez o quê? Tudo em dobro. Quem estava do lado dele? Mensagem de sabedoria a casamentos. Se você casou só por causa dos momentos bons, meu irmão, você vai ter muita surpresa na sua vida.
Porque a prova viva de casamento é que você não vai ter tantos momentos bons na sua vida. Isso é nítido, isso é lógico, isso é lógico, é lógico, tá, meus irmãos? É lógico. Casamento é isso. É o quê? Dia de sol, dia de chuva. Eu casei só para ter dia de milagre. Irmão, tem outros dias. Tem dia de verão, tem dia de inverno, tem dia de granizo. Tem tudo um pouquinho, irmão. Tem que ser administrado esse negócio aí. Porque tem gente que já entra no ânimo, irmão, para casar, vou casar. Entra no ânimo. Todo dia de festa. Tem gente que já entrou para casar todo dia de festa. Ou seja, tem dia de festa, tem dia de sol, tem dia de chuva, tem dia de granizo, tem dia de quebrar as pedreiras, tem dia para tudo quanto é dia, tem um dia. Sabedoria para fechar. Perguntas para me finalizar. Enquanto vocês fazem perguntas na sabedoria, pastor, por que eu não consigo usar minha sabedoria? Porque você não descobriu ainda na área que você precisa crescer ali. Descubra a área que Deus está te chamando e fique nela, segure nela. Outra coisa, perguntas, para me fechar aqui e seguir para o próximo. Pergunta, Barão. O que é sabedoria? A sabedoria, ela pega o que é simples e ela consegue fazer alguma coisa. A sabedoria, sabe o que é a sabedoria? Quando sua mente dá aqueles casadinhos, você come. Primeira sabedoria, a que ela te deu, ela teve uma sabedoria para fazer. E a segunda que Deus te deu, a sabedoria de mastigar. Sabedoria é simples, as coisas é simples. A sabedoria em qualquer lugar, irmãos, ela pega uma cadeira quebrada do lixo. A pessoa olha para a cadeira, ela não vê aquela cadeira quebrada. Ela vê aquela cadeira, eu vou limpar ela, eu vou polir ela, eu vou pintar ela, vou trocar o forro dela. E você entrega a cadeira nova. E o mais gostoso da sabedoria, depois que você faz, você vê pronta. Essa sabedoria, essa cadeira aqui foi eu que embalei ela. Há 17 anos atrás eu trabalhei como... Pode perguntar. Pastor, Salomão, ele podia pedir muitas coisas na hora que Deus falou com ele, né? Por exemplo assim, ele podia pedir carro, muitas coisas, mas ele pediu que a sabedoria. Por que ele pediu a sabedoria? Porque na frente ele tinha que usar a sabedoria para... O segredo dele ter pedido sabedoria também representa um ponto mais importante. Qual? A idade dele, 12 anos. O pai morreu. Quem acende o trono é o filho. Ele não tinha o quê? Sabedoria, entendimento, largueza de coração. E ele tinha que agora ser rei de um povo de 5 milhões de pessoas, de 100 mil pessoas. Ele tinha que agora fazer a gestão de 1 milhão de soldados. Então, ou seja, o seu pedido casou com a necessidade do seu momento. Só que isso gera um grande detalhe para mim e para você. Porque lá em Tiago fala assim, do pedir e não receber. Quando fala que nós pedimos alguma coisa e nós não recebemos, também. Só que hoje, para você acertar no pedido, demora mais do que você fazer orações. Quando Deus chega para Salomão, conversa com ele, Deus fala assim,
Tem 5 coisas que era para você pedir e você não pediu. Você pediu a que você precisa. Não adianta você pedir uma coisa, sendo que a área que a pessoa precisa naquele momento é do amor. Às vezes aquela pessoa precisa da sabedoria do perdão. Às vezes aquela pessoa precisa da sabedoria do abrir mão. Às vezes aquela pessoa precisa da sabedoria do companheirismo. Às vezes aquela pessoa precisa da sabedoria da humildade. Então, às vezes, 99% das vezes que o nosso pedido não chega, nós estamos pedindo errado. Depois que você descobre que você está pedindo errado, aí as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Você começa a parar na oração de falar muita coisa com Deus, dobra seu joelho. O judeu ora assim. Ele dobra o joelho. Primeira coisa, oração do judeu é assim: Shalom Adonai, Deus Todo-Poderoso. Ele já entrou aqui, ó. Shalom Adonai, Deus Todo-Poderoso. Ele fica aqui, ó. Aí Jesus vem pregando o quê? Pai que estás no céu. Se direcionar os seus pedidos para muitas coisas, não é bom. Você dificulta a forma de Deus agir na sua vida. No caso da Ana, então, ela não teve sabedoria para pedir a oração dela. No nicho específico, ela era estéril, pediu no nicho específico. Só que ela ficava no nicho específico ali. Então, muitas das vezes, Salomão e a epístola de Tiago e o próprio Jesus falou bem assim: demora mais tempo você adquirir sabedoria para pedir o pedido certo do que para fazer oração. Porque para fazer oração, você ora, pede, recebe. A Bíblia fala: aquele que pede, e o que busca, encontra. Aí Tiago vem falando assim: você pede e não recebe, você pede e não recebe, você pede e não recebe, você pede e não recebe. Ali ele está falando assim. Aí ele vem falar o porquê: por causa dos vossos deleites, porque vocês pedem coisas que vocês não precisam. Quando ele fala aquela sabedoria ali, aí eu já tenho que parar. E quando eu olho para a oração do judeu, ele direciona a sua oração ao céu, e ele não fecha a oração. Ele fica ali parado na oração, com a boca fechada. Ele está falando para Deus lá em cima: eu estou esperando você responder. Na oração, meu irmão, espere às vezes Deus responder. Espere Deus chegar. Às vezes você chega diante de Deus, irmão, nem fala muita coisa, espere Ele chegar. Ana teve uma sabedoria, dobrava o joelho, chorava e falava: estou esperando Deus chegar. Espera Deus chegar. Às vezes a gente vai falar tanta bobeira com Deus, Deus até ignora a gente. Muita bobeira que sai da nossa boca. Ana dobrava o joelho, falou, parada, sem falar nada. Deus: minha filha está esperando Deus chegar. Espere Deus chegar. A sabedoria, de muitas das vezes, ela dificulta os nossos processos, porque muitas das vezes a gente pede 5 pedidos que não é sonhos de Deus para nossas vidas. A gente pede 5 coisas que são desnecessárias. Às vezes, se eu perguntar para algumas pessoas se você tem sabedoria, você tem sabedoria. E às vezes você não tem autocapacidade de perdoar rápido. Às vezes sabe pedir também, né? Isso aí. Então a Bíblia também, ela quer graduar aquela pessoa no pedido dela, para que no pedido a pessoa possa o quê? Ih, gente, acabou o horário. Irmãos, a introdução da sabedoria, a introdução
Irmãos, acabou o horário aqui. Acabou o horário. 9h20. Meus irmãos, vamos fazer uma oração. 30 tipos de sabedoria bíblica aqui. 30 tipos de sabedoria. Na verdade, para entrar na sabedoria de Salomão, era necessário vocês aprender as outras sabedorias que se manifestou nas outras pessoas. Porque às vezes a gente vai falar de uma sabedoria, se você faltar a aula que vem, ou se você vier a aula que vem, você vai entender até melhor a visão da terceira habilidade na sabedoria de Deus, na sabedoria do Senhor. Vamos orando, vamos agradecendo ao Senhor, nosso Deus, as bênçãos inefáveis do Senhor. Que Deus possa te dar sabedoria, meu irmão, abençoar você, a sua entrada, a sua saída. Amantíssimo Deus, eterno Pai, nessa noite especial.